Então, o que vem a ser a palavra heterossemântica? O que é um heterossemântico? Hetero significa diferente, semântico, significado. Ou seja, essa palavra ela vai ter um significado diferente com aquele significado que você tem na sua língua. E aí, no caso, nós temos essas palavras, elas vão aparecer não somente em comparação ao estudo do espanhol com o português, como também do estudo do espanhol com o inglês, espanhol com o francês, espanhol com o italiano. Vamos ter semânticos em várias línguas. São palavras que vão se escrever da mesma forma ou bem parecidas, com o português, mas elas vão ter significado completamente diferente. São os chamados heterossemânticos, também conhecidos como os falsos amigos. Acho que vocês já ouviram essa expressão, né? Os falsos amigos. Aí já vi propaganda de cursos, propaganda, situações em que a pessoa é como se fossem as pegadinhas do espanhol, e que a pessoa acaba se metendo numa confusão, porque ela usou mal uma palavra, deve um significado, totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente tem a palavra esquisito. Esquisito no português significa uma coisa diferente, estranha. Se olha uma pessoa assim, tá assim, diferente, uma coisa que não tá muito legal, a gente fala, tá esquisito. Só que no espanhol, no, voy a comer una manzana. Esta manzana está muy rica, está muy esquisita. Eu não estou dizendo que a maçã tá ruim, estou dizendo que a maçã tá maravilhosa, tá muito gostosa, tá? Então é gostoso, delicioso, né? Então esse seria um dos exemplos. Um outro exemplo que a gente vê muito, llamar é chamar. Vou fazer uma chamada telefônica. Aí no português a gente fala o quê? Fazer uma ligação. Certo? No português, para que vai fazer uma ligação. Pegar meu telefone e vou ligar para fulano. Gente, por favor, não digam que vão fazer uma ligação em espanhol. Digam que vão chamar a pessoa. Vou fazer uma chamada. Ligação em espanhol é tipo assim, você tem um ligue, você tem uma pessoa, um caso. Você está querendo ter um encontro mais íntimo com a pessoa. Então, uma ligação em espanhol vai te colocar numa situação um pouco embaraçosa. Você pode até ter uma ligação, mas não é fazer uma chamada. É uma coisa assim mais caliente. Então, são os usos que a gente precisa conhecer da língua e para isso a gente precisa estudar. E eu tenho visto, assim, viajando pelos países latino-americanos, que tem muito mais palavras heterossemânticas. E que, às vezes, uma palavra usada na Argentina vai ter um outro significado no México, vai ter um outro significado na Colômbia, um outro significado em Cuba. Até dentro dos países latinos também vão ter as palavras heterossemânticas. Olha que doideira. Então, a gente pensa que o espanhol vai ser fácil, mas na verdade ele não vai ser. Então hoje eu vou apresentar para vocês, essa lista é imensa, mas a gente vai ver algumas palavras, coloquei mais ou menos em ordem alfabética, a gente vai ter como parâmetro esse meiozinho aqui, heterossemânticos em espanhol, heterossemânticos em português. Então achei a primeira palavra, acordar-se. No português, acordar. Essas palavras têm significado completamente diferente. No espanhol, acordar-se é lembrar. No português. E quando eu digo o acordar em português, espanhol significa despertar-se. Eu se me despierto todos os dias bien temprano. No português, eu acordo todos os dias bem cedo. Agora, mira, tenho que acordar-me uma palavra. Ou seja, eu tenho que lembrar de uma palavra. Então, vocês estão vendo aí que esse uso é bem diferente. Então, é bom a gente ter essa lista, Essa lista assim, a gente não vai decorar, mas é bom conhecer, é bom ler. No uso da língua, a gente vai aprendendo. Outra palavra, acreditar. Eu tenho a mesma palavra em português e tenho a mesma palavra em espanhol. Acreditar em espanhol significa em português dar crédito. Acreditar, dar crédito. Colocar crédito em alguma coisa. Vou acreditar, colocar crédito. Agora, acreditar em português é crer em espanhol. Eu creio em Deus. Eu creio em las personas. Eu acredito em Deus, eu acredito nas pessoas. Então, o uso é diferente. E acreditar em espanhol é como poner crédito. Outra palavra interessante, abrigo. A gente tem abrigo em português e tem abrigo em espanhol. Quando eu uso abrigo em espanhol, hace frio, vou poner mi abrigo. Vou poner mi abrigo porque hace frio. Então, abrigo é o casaco. Agora, quando eu uso o abrigo no português, é o abrigo, refúgio. Abrigo de idosos, abrigo de refugiados. Então, tem um outro significado. Aí nós temos aí outra palavra, agasalhar. E a gente tem em português agasalhar. Agasalhar seria o quê? Abrigar. De colocar o abrigo, o casaco. Agasalhar, abrigar. Agora, agasalhar em espanhol é acolher.
a los refugiados, vamos agasalhar a los refugiados, vamos acolher essas pessoas. As pessoas que estão na calle agora, hace frio, vamos agasalhar, vamos levar-las para abrigo, refúgio. Aí tem uma outra palavra que é almohada. Em português a gente pensa que é almofada. Almohada, em espanhol, é travesseiro. E o que para a gente é almofada, no espanhol se fala corrim. Você já tem um corrim da Frida Kahlo, ou seja, tem uma almofada da Frida Kahlo. Aí tem uma música lá antiga da Alcine, na almofada dessa almofada, né, que ela vai deitar, vai ficar lembrando da pessoa que ela gostava, é o travesseiro, que não é a almofada. Vamos ver aqui. Depois nós temos aí mais outros semânticos. Aí esse é conhecido, né? El apelido. Como te llamas? Cassiano. E teu apelido? Pereira Vidal. Ou seja, é o sobrenome. É o sobrenome. E apelido, em português, é o que a gente chama de apodo. Mi nombre es Cassiana, pero mi apelido es Cassi, es Ana, es Cacá, Cacau. Esse é meu apodo. O apelido é o apodo. Então, o apelido, como meus amigos me chamam intimamente. A palavra como meus amigos me chamam intimamente. Outra palavra que eu descobri recentemente. Aposentar. Eu sabia que aposentar no espanhol era jubilar-se. Mas no espanhol também usa a palavra aposentar. Mas aí é no sentido de alojar, né? De alojamento. Aposentar para alojamento. Aposento, né? Me aposento. Alojamento. O aposento é o alojamento. Agora eu vou dizer no português, me aposento, né? Me jubilo em espanhol. Outra palavra, aula. Estamos tendo uma classe de espanhol. Uma aula de espanhol. Eu estou dentro da sala de aula. A palavra aula, no português, significa sala de aula e não classe. Temos classe de espanhol dentro de uma aula. Então tem essa diferença aí. A mesma palavra existe em espanhol, mas ela tem um significado diferente. Azar. Azar em português é mala suerte em espanhol. E o azar, que é igual à palavra em espanhol, é a casualidade, uma casualidade. El azar, por casualidade, por acaso. E o azar, né, com H no meio, é flor de laranjeira. E as últimas palavras de hoje, nós temos aí balcão. A gente tem balcão em português. Balcão em português seria o mostrador em espanhol. É uma loja, a vitrine. Aquela vitrine, mas aquela do balcão mesmo, dentro da loja, interna. E balcão em espanhol é a sacada. Tipo assim, a varandinha, aquela sacada em algum quem mora em apartamento, quem vive em um piso, não tem aquela sacadinha, não tem aquela varandinha. Então, esse é balcão. Basura. Tem gente que pensa que vassoura é basura. Não. Basura em espanhol significa lixo em português. E vassoura significa escoba. Às vezes as pessoas fazem confusão. Vê a palavra basura, acham que é vassoura, mas não é. Vassoura é lixo. E vassoura é escoba. Epa, mas escoba, escovar os dentes, no português, sim. Pero escoba, em espanhol, é vassoura. O cepillo de dientes é que seria a escova. Então, estão vendo como é que essas palavras se misturam? E a gente tem aí batata. Batata se refere a batata doce. E batata, né, no caso, batata ou papas, em espanhol, é que é a nossa batata inglesa, a salgada. E quando a gente usa a palavra batata, em espanhol, se refere a batata doce. Berro. Alguém aqui gosta de comer berro? Berro, em espanhol, significa agrião. E berro. Vou dar um berro, né? Vou dar um grito. Poxa, fulano tá dando um berro, tá dando um grito. E berro é o agrião. E berro é o grito. Ainda tem a questão da pronúncia, ó. Em português é berro. Esse é aberto. Em espanhol, berro. E a comida é o agrião. E aí, bolsa, que tem a palavra no espanhol e tem no português. Só que bolsa é sacola. Sacola plástica. E bolsa, no português e no espanhol, se diz bolso. Ou também pode ser como uma beca de estudos. Uma bolsa de estudos. Uma beca de estudos. É a palavra bolsa. Beca de estudos, perdão. Ou então bolso, no espanhol. E vocês podem estar pesquisando também. Batata é uma verdura, pero não são papas. A batata, aí tem essa coisa, verdura. Para a gente aqui do Brasil, né, para nós outros do Brasil, quando a gente fala de verdura, a palavra verdura, para a gente são verduras, são folhagens, são os verdes. Lechuga, né, alface, berro. Isso para a gente são verduras. Legumes, já a batata para a gente seria um legume, um legume. Então tem uma diferença também do uso dessas palavras para a gente. Então batata para vocês é uma verdura. E papas já não são, seriam legumes. Seria essa diferença? Mas a gente não vê essa diferença. Se alguém sabe aí de alguma palavra heterossemântica, né?
Se quiserem trazer também essa contribuição para a gente, espero que vocês tenham gostado. São algumas palavras. No próximo encontro, a gente apresenta mais palavras. Podem trazer novas palavras.